Gente, boa tarde, desculpa o atraso, alguns problemas técnicos aqui. E eu pensei, assim, na verdade, essa palestra inicialmente, eu tinha combinado com o pessoal do Congresso, seria a introdução aos sons lúcidos. E aí eu dei a sugestão de falar mais da parte prática. Mas como é a primeira vez que eu tenho tempo suficiente para falar as coisas que eu pensei em falar, então eu mudei o título da palestra, vou até pedir desculpa a vocês, mas aproveitando que eu vou ter tempo suficiente, eu pensei em falar tudo que eu aprendi sobre sonhos lúcidos em mais ou menos 6 anos de pesquisa. Então eu comecei o doutorado em 2008, até 2012, estudando sonhos lúcidos como professor Siddhartha. Mas até agora eu nunca tive tempo suficiente para falar todas as coisas que eu queria falar. E isso é um pouco uma crítica também a essa coisa que acontece muito nos dias de hoje, na modernidade, que é que tudo tem que ser rápido, os textos têm que ser pequenos, né? Tudo tem que ser com pressa, você tem que absorver muito conteúdo. E isso é bom por um lado, mas por outro lado é ruim porque você não consegue aprofundar em nada. É tudo muito superficial. É mais ou menos a oposição ao movimento, a coisa do fast food, né? do slow food. Então existe um movimento na ciência também, que chama Slow Science, que é exatamente nessa direção. Tentar fazer as coisas com mais calma, tentar se aprofundar mais e fazer com que a ciência não seja simplesmente uma fábrica de artigos, né? Você fica só publicando e acaba não se aprofundando em nada. Então, eu dividi essa aula mais ou menos em 3 tópicos. Eu vou falar sobre sono, inicialmente a evolução histórica, algumas atualidades, eu sou no reino dos sonhos. Depois eu vou falar sobre sonhos lúcidos, a epidemiologia no Brasil, dados de neurofisiologia e a forma, como seria uma possível forma de induzir sonhos lúcidos. E por último eu vou falar sobre consciência, os estados que a gente define e um modelo teórico para tentar estudar, tentar abordar a consciência. Então, inicialmente, né, começando pelo começo de tudo, o modelo que a maioria dos cientistas acredita hoje é que há mais ou menos 15 bilhões de anos aconteceu uma grande explosão, que foi o Big Bang, e isso deu origem ao nosso universo. Mais ou menos 5 bilhões de anos, a formação do sistema solar, do Sol e a Terra, e os planetas circundando. A Terra, mais ou menos 4 bilhões. E aí depois a vida. Tem várias teorias para o início da vida. Uma teoria diz que provavelmente surgiu aqui na superfície do mar e depois desceu. Outras teorias dizem que surgiu no fundo do mar, né, naquelas rochas. Mas de qualquer forma, inicialmente a vida estava no mar, no fundo do mar. E por isso ela não recebia influência direta do Sol. E com o passar do tempo, né, com os primeiros animais mais complexos, como os peixes e os anfíbios, como eles não estavam com influência direta do Sol, eles tinham um ciclo de atividade, né, que é representado no WK, que é Wake, e Rest, que é repouso. E esse ciclo era mais ou menos, era um pouco organizado, um pouco aleatório. Exatamente porque não havia influência do Sol diretamente marcando o ciclo dos animais. E aí, com o passar do tempo, né, a chegada dos animais no ambiente terrestre, isso marcou a influência muito forte do Sol, né, sobre os organismos. E aí os seres vivos mais complexos passaram a ter ciclos mais bem definidos, de períodos de atividade e períodos de sono profundo, ou sono de ondas lentas. E aí, com o passar do tempo e a evolução dos animais, nos crocodilianos e nos mamíferos, nas aves, nos mamíferos aquáticos, terrestres, no ser humano, apareceu o sono REM. Né? E ele apareceu e permanece de forma distribuída assim, por todos esses animais, mas não necessariamente parecido. Ou seja, por exemplo, as aves que fazem períodos de migração durante muito tempo, elas acabam desenvolvendo um sono unihemisférico. Os golfinhos também têm sonos unihemisféricos. Então, dependendo da ecologia do animal, o padrão de sono vai ser diferente. Por exemplo, os animais que são predados, né, os ratos, os mamíferos menores, terrestres,
Eles não podem ficar muito tempo dormindo. Então o sono deles é muito mais fragmentado. Os episódios de REM deles são muito menores. Porque eles precisam, pelo menos, de tanto e tanto tempo acordar, ver o ambiente, e se tiver que se continuar seguro, ele vai poder dormir de novo. Mas nos mamíferos, como o ser humano ou golfinho, mamíferos mais complexos, esse período de REM, ele acaba durando tempos muito prolongados, chegando até a 1 hora do ser humano. E tudo leva, né, a gente acredita que no fim o sonho, né, como um todo, ele acabou se desenvolvendo paralelamente com essa evolução do sono REM. E o sono REM ficando cada vez mais em períodos mais longos. E agora falando da história do sono e dos sonhos na espécie humana, os primeiros registros vem da mitologia grega, né, como muita coisa que a gente tem hoje. Uma das vertentes da mitologia diz que inicialmente existia o caos, né, tudo desorganizado. E a primeira organização foi o surgimento da noite, representado pela deusa Nix. Engraçado que Nix, ela tinha vários filhos, entre eles Hipnos e Tânatos. Hipnos é o deus do sono, representado por essa figura aqui mais iluminada. E Thanatos é o deus da morte, aqui mais atrás. E engraçado que eles eram irmãos gêmeos, além de tudo. E Hipnos também teve um filho, que era Morfeus, que era o deus dos sonhos. E Morfeus também tinha uma irmã, né, chamada Lissa, que era a deusa da loucura. Então, assim, essa relação de sono, sonhos, morte e loucura, isso já vem desde muito tempo na história do ser humano. Dando um salto bem grande, a gente vai para a primeira tentativa de abordar cientificamente os sonhos, que foi feita pelo Freud em 1900. Ele publicou esse livro, que é a Interpretação dos Sonhos, né, título aqui em alemão. E eu tive a oportunidade de ler esse livro. É um livro bastante extenso, mas muito interessante. E basicamente nesse livro, Freud ele postula algumas coisas. Primeiro, ele diz que o sonho, apesar dos povos antigos sempre acharem que o sonho era uma coisa sobrenatural, o sonho na verdade é natural. É produzido pelo cérebro humano, produzido pela nossa mente, tanto pela parte consciente como pela parte inconsciente também. E que o sonho se relacionava basicamente com as coisas que aconteciam enquanto a gente estava acordado, principalmente no dia que passou, na semana, no mês. E ele chamou isso de resíduo do dia. Ele falou inicialmente também, pela primeira vez, pelo menos de forma sistemática, sobre o inconsciente. Ele dizia que nem todas as nossas ações, por mais que a gente ache que a gente está no domínio de uma tomada de decisão, na verdade, muitos fatores inconscientes acabam influenciando nossas decisões. E isso aqui eu acho que talvez seja a coisa mais importante, né? Que, pelo menos no meu ponto de vista da interpretação dos sonhos, o que eu acho que Freud falou de mais interessante. Ele falou também dos desejos nesse livro. E ele dizia que o desejo era o motor do sonho. E é interessante isso do desejo, porque a gente usa a palavra desejo, a gente usa a palavra sonho, desculpa, no sentido de desejo também. É um sonho de viajar pelo mundo. Vou dizer como é que você vai explicar os pesadelos. Se você sonha com sua mãe morrendo, e você não deseja aquilo, como é que você vai explicar isso? E aí Freud ele faz uma tentativa de explicar através de antidesejos. E que eu acho que ele acaba talvez falhando um pouco nesse ponto. O que a gente acredita hoje, pelo menos a maioria dos cientistas, é que os sonhos eles são formados por desejos, sim, principalmente os sonhos bons, mas eles são formados por medos também. E basicamente medo e desejo são as forças que regem o nosso comportamento. A gente sempre tem desejo pelas coisas que a gente acha que são legais,
e a gente precisa ter medo das coisas que a gente acha que podem nos prejudicar, e acaba se afastando. Então, nosso comportamento basicamente é regido por medos e desejos. E nos sonhos, esses medos e desejos voltam também. Então, não é que ele estava errado, na verdade, ele estava parcialmente certo. Existe a função do desejo no sonho, mas existe a função do medo também. Uma coisa que digna de discussão é essa questão de interpretação. O Freud ele falava que o sonho tinha basicamente dois conteúdos, um latente e um manifesto. O conteúdo do manifesto é aquele que aparece no sonho. Então, se o sonho eu estou jogando futebol, eu vou, isso vai aparentar inicialmente para mim. Mas existe um conteúdo latente também. Existe um conteúdo que está por trás. E aí é que vem a questão da interpretação, né? Como interpretar esse simbolismo? O que é que alguma coisa que no sonho pode parecer trivial tem alguma explicação? E a questão da psicanálise, né? Que é basicamente da interpretação. Nesse caso do sonho, da interpretação dos sonhos. Existe na história da psicanálise, o Freud, inicialmente, teve essa relação muito forte com Jung. E, inclusive, ele dizia que Jung ia ser o sucessor dele e tal. E aí depois eles brigaram. Porque apesar do Freud achar que o sonho era uma coisa natural, né, isso é uma das coisas que ele colocava em primeiro plano, o Jung ele começou a acreditar em coisas ditas metafísicas, ou sobrenaturais. Parece que o Jung ele teve uma experiência de um acidente, ele quebrou o braço, ficou muito mal, e ele relata nesse acidente que ele teve uma experiência fora do corpo. Ele viu o corpo dele de fora. E talvez isso tenha influenciado bastante a Jung levar a psicanálise mais para esse lado. E aí, dando um salto agora de 30 anos, de 1900 para 1930, é que começam os primeiros estudos do sono, não diretamente, mas da vigília, né? Então, o Hans Berger, que é esse psiquiatra alemão, publica esse trabalho em Ritmo 9, descrevendo esse ritmo, que é o ritmo alfa, que é um ritmo que oscila numa frequência próxima de 10 Hz, ou seja, 10 ciclos por segundo. E basicamente, a técnica do eletroencefalografia é através do uso de eletrodos de superfície, que são colocados de forma externa, de forma não invasiva, sobre a pele do crânio. E basicamente esse eletrodo consegue captar, e através de um amplificador a gente consegue amplificar esse sinal, que é a variação dos potenciais pós-sinápticos desses neurônios, que são ditos neurônios piramidais. Então, exatamente na última camada, né, na parte mais superficial do córtex. Então, através dessa técnica e com o desenvolvimento dessa técnica, 20 anos depois, esses pesquisadores aqui, o Asselinsky e o Kleitman, publicam em 1953 a primeira descrição do sono REM. Então, nesse tempo, o aparelho DG, né, dos anos 30 até os anos 50, o aparelho DG foi cada vez mais se desenvolvendo, ao ponto de permitir que as pessoas fizessem registros por longos períodos de tempo. E esses pesquisadores registraram a noite toda e descreveram pela primeira vez que, principalmente nas últimas fases de sono, os indivíduos mexiam os olhos. Eles perceberam que o músculo, né, desses indivíduos estavam completamente relaxados. E quando eles acordavam essas pessoas, elas relatavam sonhos. Então, esse artigo foi o primeiro que descreveu o sono REM. E a palavra REM vem exatamente de Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos. Eu queria destacar aqui o Michel Jouvet, que é um pesquisador do grupo francês, né? E que interessante que os experimentos que ele fazia, dentre os vários experimentos, tinha uma linha de pesquisa que era que ele lesava núcleos do tronco encefálico de animais. E ele percebia que esses animais, durante o sono REM, quando eles estavam com essa lesão desses núcleos, eles exibiam comportamentos motores muito parecidos com os comportamentos que eles faziam quando estavam acordados. Por exemplo, ficar se mexendo, correndo, mastigando.
Então o Jouvet acreditou, né, através desses dados, que esses núcleos, na verdade, eles participavam de um sistema que vinha desde o tronco encefálico até a coluna anterior da medula espinhal para inibir os músculos esqueléticos. Então esse sistema descendente inibitório é o que faria com que as pessoas ficassem com os músculos completamente relaxados durante o sono REM. Isso faz sentido evolutivo, né? Se a gente fizesse durante o sono REM as coisas que a gente faz no sonho, isso para o animal predado ele vai ficar completamente vulnerável se fizer esse tipo de coisa. Então existe, né, na evolução, existe toda a formação de um sistema descendente inibitório que durante o sono REM inibia os músculos. Basicamente, esses são os principais ritmos cerebrais que a gente tem no cérebro, que a gente tem no ser humano. Os ritmos cerebrais, eles são, né, que eu falei inicialmente para vocês do ritmo alfa, que foi o primeiro a ser descrito, que varia mais ou menos de 8 a 12 Hz, uma média de 10 Hz. Mas a gente tem ritmos mais lentos que o alfa e a gente tem ritmos mais altos que o alfa também. Os ritmos mais lentos seriam o ritmo θ, que varia mais ou menos de 4 a 8 Hz, e o ritmo delta até 4 Hz. Que são os ritmos associados ao sono, que eu vou detalhar mais posteriormente. E a gente tem ritmos mais rápidos do que o alfa. O ritmo beta, variando mais ou menos 12 a 30 Hz, e o ritmo gama, que vai até 30 até 70 Hz. Então, basicamente, esses são os ritmos cerebrais. E é em cima deles que eu vou tentar desenvolver toda a minha ideia, né? Tudo que eu queria passar para vocês. Obviamente que a gente não pode reduzir tudo a um ritmo cerebral. Existem várias funções, como acoplamento entre hemisféricos, por exemplo, ou coerência de diferentes eletrodos, né? Mas, assim, o ritmo cerebral é a parte mais básica, é o início, é a parte mais global, é a parte mais fácil de ver. Então, basicamente, esses são os exemplos de ritmos cerebrais, né? Então, uma criança com eletrodos aqui de superfície, se ela estiver acordada, como ela está aqui, de olho aberto, ela tem um padrão de oscilação muito parecido com esse aqui, onde predominam frequências altas com amplitude baixa, são ritmos mais rápidos do que o alfa, principalmente beta e gama. Se o indivíduo ele continua acordado, mas ele fecha o olho, a gente vê a presença do ritmo alfa, que eu falei para vocês que foi o primeiro ritmo a ser descrito, que oscila numa frequência próxima de 10 Hz. Quando o indivíduo começa a dormir, esse ritmo alfa, que oscila próximo de 10 Hz, acaba sendo substituído gradativamente por um ritmo mais lento, próximo de 5 Hz, que é o ritmo θ. E quando o indivíduo começa a dormir de verdade, a gente tem a presença de dois ritmos, um ritmo mais lento e um ritmo um pouco mais rápido. Esses aqui são chamados fusos do sono. Depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Esse aqui seria o sono superficial, né? Então aqui a pessoa realmente está dormindo. Aqui ela ainda está na fase de transição. E esse aqui é o chamado sono profundo, ou sono de ondas lentas. Por que chama ondas lentas? Porque a gente vê essas ondas com frequência cada vez menor, próximas de 1 a 2 Hz, com amplitude alta. E por isso que o nome popular é sono profundo, porque é difícil acordar a pessoa nessa fase do sono. Por que é difícil? Porque o córtex dela está oscilando de uma forma completamente diferente de quando ela está acordada de olho fechado e de quando ela está acordada de olho aberto. Então existe uma inércia do sono, a dificuldade de você acordar a pessoa. O interessante aqui é que ele coloca também o coma. Só para ilustrar que o coma, dependendo do coma ser superficial ou profundo, mas principalmente no coma superficial, ele acaba parecendo muito com o sono profundo. A gente tem um predomínio de ondas de baixa frequência e alta amplitude. A gente poderia até chegar a dizer que o sono profundo é como se fosse um coma fisiológico. A diferença do coma e do sono profundo, basicamente, é na capacidade de você reverter.
Então, o sono profundo, por mais profundo que ele seja, uma hora a pessoa vai acordar. No coma, não. Então, aqui são mais alguns exemplos, né, só para ilustrar. Aqui é uma representação de uma possível montagem. Aqui está o nariz da pessoa, os dois nas orelhas. Né, os eletrodos a gente coloca em diferentes regiões do cérebro. E aqui está mostrando as diferentes derivações. Então, esse sinal aqui é o resultado da diferença entre esses dois eletrodos. Esse aqui entre esses dois, esse aqui entre esses dois, esse aqui entre esses dois. Então dá para ver claramente que o ritmo alfa, né, que esse ritmo aqui, ele é principalmente na região mais posterior do cérebro, que é o lobo occipital, que é a parte do cérebro que processa a visão. Faz todo sentido. Né? Se o ritmo alfa aparece quando a gente fecha o olho, né, ele aparece principalmente na região occipital, né, que é a região que processa a informação visual. Aqui é mais um exemplo ilustrativo, né, a mesma montagem, só que mostrando o indivíduo de perfil agora, para mostrar que quando ele pisca o olho, né, então alguns desses eletrodos que estão mais próximos do olho, a gente vê, né, quando o indivíduo pisca o olho, a gente vê um movimento. Então aqui ele estava com o olho aberto, piscou, e aqui ele fechou. Você vê que a forma da onda é diferente. E quando ele fecha o olho, né, surge ou aparece mais fortemente o ritmo alfa. Então aqui é mais um exemplo, né, mostrando ritmo beta e gama, ritmos rápidos quando o indivíduo está acordado. Aqui quando o indivíduo fecha o olho. No início do sono, né, você tem a presença de ondas θ, que são ondas com uma frequência próxima de 5 Hz. Aqui os fusos do sono, né, no estágio do sono superficial, apesar de a gente ter mais ondas lentas, a gente tem essa exceção também que é o fuso, que é uma frequência mais rápida. E as ondas mais lentas do sono profundo. E aí o último estágio que é o sono REM, né, que volta uma atividade em ritmo próximo de θ, muito parecido com o ritmo de quando a pessoa estava iniciando o sono, né, no estágio 1 do sono.